Salve, salve galera, tudo bem? Bom, estamos no começo de junho e a gente já viu ali algumas negociações concretizadas, né, visando a próxima temporada aqui no NBB, e muitas delas foram retornos de grandes jogadores para antigas equipes. Então a gente pode destacar, por exemplo, Rafael Hetzheimer voltando para o Bauru, Lucas Mariano voltando para o Franca, JP Batista voltando para o Flamengo, David Jackson também está voltando para a Franca e ainda várias outras serão concluídas nas próximas semanas. Mas o meu ponto é o seguinte: por que a gente vê tantos retornos, tantas voltas para casa nessa temporada, né? Será que falta criatividade um pouco para o dirigente brasileiro que não sabe procurar alternativas além das que ele já conhece? Ou será que tem alguma coisa diferente ocorrendo nesse ano? É sobre isso que a gente vai falar, então não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho também para receber as notificações e comentar qual seria a grande contratação que você queria para o seu time ou qual foi a melhor contratação que já rolou até agora nesse NBB. E respondendo a pergunta que eu fiz antes do Jabá, é um pouco de cada coisa, né? É sim para as duas afirmações, as duas perguntas, na verdade. Né? A gente vê que, de maneira geral, obviamente temos algumas exceções, mas o dirigente, as comissões técnicas aqui do NBB são criatividade zero. É extremamente comum alguma equipe conseguir ali uma determinada quantia ali relevante de orçamento, e a primeira coisa que vai fazer é ir atrás de grandes ídolos, né, de jogadores que já vestiram determinada camisa para fazer um retorno, para também dar uma direção para a torcida, né? Muitas vezes falando, olha, trouxe esse cara que já nos deu tantas glórias, vamos tentar remontar aquela época em que conseguíamos fazer frente aos principais times, ou então que fomos campeões de algum torneio específico. Isso é extremamente comum, né? É o tipo de negociação que a gente mais vê no basquete brasileiro, ao lado daquela contratação de fulano jogou muito bem contra o meu time ano passado, vem pra cá agora. Assim, sem brincadeira, muitas das sondagens, das conversas, das propostas feitas no basquete brasileiro são a partir desses dois fatores, muitas mesmo. Então, a gente pode ver isso um pouco também quando a gente pensa em estrangeiros, né? Aqui no Brasil é muito raro a gente ver uma pesquisa um pouco maior dos clubes na hora de trazer nomes de fora. Geralmente vai na base ali da indicação dos agentes, né, que tentam, assim, até tentam encaixar um determinado jogador que se adequa às características do time, mas no final do dia ele precisa também pôr o seu atleta em algum lugar, e as equipes muitas vezes não vão atrás de fazer o scout, de fazer uma análise direito do que o jogador pode oferecer, de como ele pode melhorar, né, do que ele pode aprimorar naquele plantel. E a gente vê ali algumas escolhas erradas, ou quando a gente pensa em contratação de estrangeiros, os times vão atrás de gringos que já estavam no Brasil em temporadas anteriores, né? São jogadores que eles já viram mais de perto e que eles sabem analisar um pouco melhor. Então isso sim, tá? A gente vê um certo problema no basquete brasileiro na hora de usar principalmente análise de dados, na hora de ter ali um setor de inteligência no seu clube, que isso geraria grandes proveitos, não só nas negociações, como também durante a temporada, né, em ajustes, em detectar já possíveis alvos. Mas enfim, esse é um ponto que sim acontece demais no basquete brasileiro e está acontecendo um pouco esse ano, tá? Principalmente ali a gente vê o Bauru Basquete também está tentando, ou já tentou, o retorno do Fischer, sabe, que é um pouco ainda naquela ideia de remontar o time de 2015, ou o mais perto possível disso. Tem um pouco desse sentimento, tem um pouco dessa ideia, que na minha opinião não agrega muito ao basquete brasileiro. Mas tem outro ponto que vai de encontro a esse. Vamos pegar especificamente o exemplo do Bauru Basquete e esses dois nomes que eu citei, Ricardo Fischer e Rafael Hetzheimer. Há 6 temporadas, eles eram dois dos seus principais nomes da posição. Vamos pegar David Jackson no Franca, vamos pegar o JP Batista no Flamengo. Há 5, 4 anos, quando tiveram suas primeiras passagens por essas camisas, eles estavam entre os principais de suas posições. Hoje, eles têm ali
David Jackson, quase 40 anos, JP Batista, quase 40 anos, Hetzheimer, 30 e lá vai anos, Fischer, 30 anos, e eles ainda são os principais jogadores nas suas posições. Então, essa relação de forças entre os jogadores no basquete brasileiro pouco ou nada se alterou nos últimos anos. A gente pode ver ali o desabrochar, talvez, de um Lucas Dias, de um Jorginho, agora um pouco mais de um Iago. Só que, se a gente for se distanciar um pouco dessa situação e pensar os principais nomes, a gente vai pegar muito, mas muito jogador que já estaria nessa mesma lista feita 10 anos atrás. Porque não há uma renovação, não houve, melhor dizendo, uma renovação no basquete brasileiro. Eu falo muito disso, já falei em outras oportunidades, focando no aspecto da seleção brasileira, né, da gente também ver praticamente a mesma convocação há quantos anos, mas isso também serve na hora da gente pensar em quais são os principais alvos na hora das negociações dentro do cenário nacional, né, dentro do NBB. Então, há muito tempo é o Marquinhos, há muito tempo o pivô é o Hetzheimer, é o JP Batista, o ala estrangeiro é o David Jackson e o Chamel. Então, a gente também não tem tido essa renovação e fica esse buraco geracional, essa falha geracional, porque a gente vê com muito destaque atletas ali de 35 anos para cima, poucos na faixa ali dos 28 aos 32, que seria o ápice físico, técnico dos jogadores, e começamos a ver ali atletas já de 22, 23 anos que começam a ter um maior destaque, como o Lucas Dias, Jorginho, já ali, esses na faixa dos 25 anos, Iago um pouco mais jovem. Então a gente vê ali muitos jogadores nessa faixa, muitos jogadores nessa, e um buraco aqui que teoricamente era para ser preenchido pelos jogadores que estão ali na casa dos 30 anos e que deveriam estar comandando suas equipes, comandando a seleção brasileira, deveriam ser os donos dessa geração no basquete brasileiro, só que isso não acontece. E aí a gente precisa voltar para toda aquela crise que o basquete brasileiro teve, institucional, principalmente ali no endividamento da CBB, vários problemas na hora da gente ter o aprimoramento, né, o incentivo às categorias de base, categorias de base essa que funcionam basicamente em alto nível no estado de São Paulo. Tá? Existem projetos específicos em outras regiões do país, mas onde você olha e fala, putz, aqui tem um campeonato regional bem estruturado, grande, com um número razoável de times, é só em São Paulo. A gente vê muito pouco disso em outros estados. Então, nós temos categorias de base cada vez mais esvaziadas, cada vez mais concentradas em poucos clubes, e o resultado acaba sendo esse que a gente vê. Tudo bem, Alex, Rafael Hetzheimer, a Marquinhos, eles têm um mérito enorme por, ainda com idade mais avançada, serem destaques, conseguirem atuar ainda em alto nível, muito. Os caras são lendas do basquete brasileiro nesse século, eles têm muito mérito nessa situação também. Só que o fato de não vir ninguém atrás deles, ninguém fazer sombra, pelo menos ali alguém que tenha nascido de 95 para trás, passa muito por conta da crise institucional do basquete brasileiro, que afeta não só a seleção, como também os clubes, né? Eu falei disso principalmente analisando as boas atuações de Iago e Jorginho nas finais do NBB. Eu vou deixar o card aqui em cima também. Naquela oportunidade falei um pouco de Gabriel Campos, Mateuzinho. É um tema que eu gosto muito de conversar. É um tema que, infelizmente, não há uma grande solução, não há uma solução para a gente recuperar o tempo perdido, né? Porque, infelizmente, o desenvolvimento, o fomento dessa galera já foi, já passou. Quem tinha que virar profissional já virou, quem tinha que abandonar a carreira já abandonou. Temos que cuidar de quem está surgindo agora, de quem está chegando no cenário profissional agora e também de quem está adentrando no mundo do basquete, né? De quem hoje tem 12, 13 anos, para que daqui 10, 11 anos, esses caras, esses meninos, essas meninas também, pensando no basquete feminino, estejam aí dominando o cenário ou algo muito próximo disso. Tá? Sobre isso que eu queria falar hoje. O vídeo também, para os padrões da Locomotiva Esportiva, não é dos mais longos, mas é um tema muito interessante porque
toca em dois problemas quase que fundamentais no basquete brasileiro: a falta de gestão, a falta de visão na hora de procurar algo diferente, mas também o fato de que a elite, o prime do basquete brasileiro, continua concentrado nos mesmos jogadores, certo? Então tem esses dois lados que convergem para a gente estar vendo vários desses retornos de grandes jogadores a seus clubes formadores ou então a clubes em que eles tiveram um grande sucesso num passado recente. Beleza, galera? Então não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever na Locomotiva Esportiva, vamos ver se a gente bate os 1000 inscritos o quanto antes, quem sabe antes de começar a próxima temporada. Aguardo vocês no próximo vídeo, muito obrigado, até a próxima e falou!